Entonces, buenas noches. Ahora sí, está todo bien, todo tranquilo. Y como os les dije antes, es un gusto enorme, es un placer estar aquí para darles una clase más de lengua española. A ver cómo me veo en el video. Yo creo que me veo bien, ¿no? Estoy bonito. Dale. Amores, ok. Estamos aqui para fazer uma aula de espanhol, tá? E nós vamos usar como língua de comunicação a nossa língua materna, que é a língua portuguesa, tá? Então, assim, uma coisa importante é que em algumas lives que nós fizemos aqui na Inova e algumas discussões bem contemporâneas, a gente tem falado a respeito da importância de ensinar língua estrangeira, certo? Mas também utilizando como base a língua materna do falante. Fora do Brasil, tá? Fora do Brasil, é muito comum que as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, vão fazer um curso de espanhol, eles usem como língua materna, né, o espanhol, o inglês para ensinar espanhol, tá? No Brasil criou-se um mito enorme que a gente só pode aprender inglês ou espanhol falando 100% aquela língua. Cara, se você não é nativo, se você não nasceu naquele país, cara, como é que você vai ser imerso no idioma, falando apenas o idioma que você quer aprender? Então, a gente separa, galera, o que é aprendizagem do que é aquisição, tá? E nós vamos chamar de aquisição de língua quando a língua, você tem ela como uma língua materna ou como uma língua 2, quando você mora num país que fala mais de um idioma. Então, a aquisição, ela se dá de forma natural. A aprendizagem não se dá de forma natural. Nós vamos utilizar mecanismos, estratégias, metodologias para ensinar. Então, se a gente precisa aprender uma língua estrangeira, claro, as primeiras aulas, os primeiros níveis, nós vamos usar sim a nossa língua materna para fazer essa comunicação, beleza? Claro, aí a gente vai ascendendo, vai crescendo, né? Vai avançando nos estudos e aí a gente pouco a pouco vai deixando a língua materna e utilizando apenas a língua alvo, a nossa língua de estudo, tá bem? A ver, se vocês tiverem pergunta, podem mandar aí, por favor, tá? Deixa eu dar aqui um olá também, olá a todos. Pessoal, eu estou utilizando aqui para poder mostrar para vocês slides e tudo mais. Eu estou utilizando aqui não estou utilizando o Instagram diretamente. Por conta disso, às vezes os comentários que vocês possam enviar para mim demoram um pouquinho só de chegar, tá bom? Mas mandem aí que eu estou aqui ligadinho vendo o que vocês estão dizendo. Eu queria saber de que cidade vocês estão me vendo agora, tá? Diga aí a cidade, o seu estado também. William. Que tal? Como estás? Tudo bem? Inglês com viagem, tudo bem? Como é que você vai? Thaís também tá aí. Olá, Vitor. Teacher. Como é que fala inglês? How are you? Bom, mas aqui a gente veio falar espanhol hoje, não é? Galera, então, a nossa mini aula aqui vai ser exatamente para falar a respeito hoje. Vamos ver, ó, já estão chegando aqui os lugares. Espera aí. Fabiana Cruzeiro está falando de Campo Grande. Campo Grande. Vitor também de Campo Grande? Ok. Vão dizendo aí de onde vocês estão falando, tá bom? Beleza. Vitor, eu tô bonitinho na imagem, gostou? Tô gatinho aqui. Tá massa, né? Show de bola. Ok. Amores, brincadeiras à parte, agora sim a gente vai jogar duro. A aula de hoje é para falar um pouquinho sobre a diferença do tu e do usted em espanhol, tá? Eu vejo muita gente confundindo, sobretudo, o uso do pronome usted em espanhol, sem saber exatamente quando utilizar o tu, quando utilizar o usted. Massa. Então, são coisas pequenas, né? São detalhes importantes na hora da gente aprender a língua espanhola. Então, claro, eu vou falar de tu, eu vou falar também de usted, dale? Mas também eu vou falar sobre vos,
vou falar sobre vosotros e sobre usted. Ustedes. Ou seja, a aula de hoje é sobre pronome de tratamento em espanhol e quando nós devemos utilizá-lo. Eu lembro que há alguns anos tinha uma canção aí que Alexandre Pires cantava, algo do tipo assim, usted se me llevó la vida, usted se me llevó la vida. O que acontece com usted se me llevó la vida? Há alguns países que o usted, pouquíssimos países, mas há, de fala espanhola, claro, que usted pode ser traduzido como você. Só que, na maioria dos países, sempre que a gente usa o termo usted, vocês vão ver que é um tratamento formal. Então, aquela tradução de usted se me llevó la vida não era a melhor tradução para expressar uma canção de amor, tá bom? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui, tá? Bom, então, quando a gente vai utilizar o tu em língua espanhola, nós estamos nos referindo ao nosso você, tá? Ou seja, gente, é um tratamento informal. Tratamento informal. Sempre que estemos utilizando o pronome tu, é um tratamento informal, tá? Estamos falando de você, você. Então a gente usa o tu. E aí, onde é que a gente vai usar esse tu como tratamento informal? Na Espanha. Então, assim, sempre que você aqui no Brasil chamar alguém de você, significa que na Espanha e aqui na América, na maioria dos países, você vai dizer tu, tá? Porque se trata, né, é um tratamento informal. Eu não vou aprofundar muito hoje, mas assim, tem um detalhe importante. Quando eu digo que nós vamos utilizar o tu, nós não vamos exatamente usar a palavra tu, porque em espanhol não é muito comum utilizar os pronomes de tratamento de modo literal na frase. A gente usa mais os verbos, a gente não usa muito pronome. Tá? Inglês usa muito pronome, não é? Claro, porque em inglês tem uma variação verbal menor, a conjugação do inglês é diferente. São várias pessoas diferentes para a mesma conjugação. Em espanhol, como nós temos cada pessoa uma conjugação, então, de modo geral, o mais comum em espanhol é que a gente não fale os pronomes, tá? Vão ficar subentendidos nos verbos. Então, olha só, nós temos aí agora exatamente o tu, que significa você. Vamos usar o tu na Espanha e vamos usar também aqui na América. Tem outro, aí vamos ver aqui um exemplo, olha. Hablas español, hablas español, hablas español. Eu acabei de dizer para vocês o seguinte, galera, que não é tão comum em espanhol que o pronome apareça de modo explícito na frase. Então, raramente alguém vai dizer assim, tu hablas español, tu hablas español. Não, eu sei que se refere ao tu porque o verbo hablar está aí, ó, como é que está aqui em cima, né, em algum lugar. Tá aí, vai dizer assim, ó, hablas, hablas. Hablas espanhol, hablas. Então, esse S aí, esse S, tá, galera? É justamente o que vai marcar o tu. É um tratamento informal, apenas com essa presença do S. Por isso a gente vai ficar ligado. Se eu dissesse simplesmente assim, ó, habla espanhol, tirando a letra S, já seria um tratamento formal. Eu já estaria tratando a pessoa com mais formalidade, sem muita proximidade. Então se liga aí. Outro exemplo também do tu. Vamos lá. Tienes hermanos? Tienes hermanos? Uma vez mais, o verbo, tá? Está na segunda pessoa. E esse S que vocês estão vendo aí no verbo é justamente o S, tá, galera? Que vai me informar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não tem muitas possibilidades. É justamente esse S aqui que vai me informar que eu estou me referindo a tu. Tienes hermanos. Tienes hermanos. Beleza? Então, só para a gente fechar isso daí, sempre que aparecer o tu ou verbos na segunda pessoa, que nós vamos ver a marca aqui no presente no S, eu estou falando de um modo mais informal. Com quem é que eu falo informalmente? Eu falo informalmente com meus colegas de sala, com os meus irmãos, né? Com os meus amigos,
tá? Com pessoas da minha faixa etária. Então, todas as pessoas que você trata como você, em espanhol nós vamos utilizar o tu. Não esquece que não fica explícito o pronome tu, não aparece o pronome tu, mas vai estar implícito nos verbos aí, beleza? Outro exemplo aqui é como te llamas? Como te llamas? Como te llamas? E aí tem uma coisa bacana aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, porque eu sei que se trata de um tratamento informal, por dois motivos. Primeiro, que eu tenho aqui o pronome oblíquo te aqui. Como te, já sei que é informal, tá? E o llamas, uma vez mais, olha lá, ó, a letra S aparecendo no verbo, me dizendo que se trata de tu, ou seja, tratamento informal, tá? ¿Hablas español? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te llamas? E você percebeu que eu não coloquei em nenhuma das três frases o pronome tu de modo explícito, porque em espanhol não é comum aparecerem os pronomes pessoais, pronomes de tratamento de forma explícita. São casos específicos que não vem ao caso hoje, claro, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntinha. Aurora Gutiérrez. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Aurora Gutiérrez. Dale, tranquilo, maravilhoso. Sim, muy bien. Olha, nós temos gente aqui de Campo Grande, Santo Antônio de Jesus, Bahia, tá? Manda aí, vocês que estão aí na live, me digam de onde vocês estão falando. Tudo bem? Semana passada nós tínhamos até gente do Paraguai aqui também na live, achei maravilhoso isso. Tá? Tava confirmando as aulas com eles. Beleza, vamos seguir aqui, amores. Bom, eu falei do tu e agora eu quero falar sobre um outro pronome que é o pronome vos. Vos. Lembra, o tu significa você. O vos também significa, gente, você, tá? Aí, veja só, majoritariamente esse vos, que vai ser utilizado informalmente como você, nós vamos usá-lo com força na Argentina, ok? Sobretudo em Buenos Aires. Então lá eles não vão dizer tu, eles vão dizer sempre vos, vos. E esse vos que eles estão dizendo não tem nada a ver com o vós do português, que é segunda pessoa do plural. Esquece, na Argentina, vos, como está escrito aí em cima, né? V-O-S é o nosso você, tá? Argentina e Uruguai majoritariamente. Agora, a gente vai ter outras regiões também que utiliza o vos, tá bom? Como em alguns lugares do Paraguai, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, outros lugares do Peru, do Chile, algumas pequenas regiões a essa incidência. Majoritariamente, com força, como a gente fala aqui na Bahia, você chegando em Buenos Aires, ninguém vai te dizer tu e ninguém vai utilizar o verbo, tá? Na segunda pessoa do singular lá, o tu, porque eles não utilizam, esse tu para eles não existe, tá certo? É só vos, 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 tá ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei exatamente as mesmas frases que eu trabalhei com tu, para mostrar para vocês como é que fica a conjugação no espanhol da Argentina, tá? Lembrando que o vos na Argentina também é um tratamento informal, tratamento informal, vos, vos. Ó, amores, não é voz, tá? Não é voz. Lembra que a letra V em espanhol, ela tem um som mais chegado ao B, tá? B. B. A gente vai ver que é uma pequena variação. Na Espanha eles vão dizer vos, tá? Aqui na América às vezes aparece uma coisa do tipo assim, ó, vos. Nem V, nem B. Raramente nós vamos ouvir vos. Isso é raro. Esse som aqui lábio dental é raro, tá? Então o que vai aparecer de verdade, se for mais fácil para você, pode meter a letra B no lugar do V, porque está correto sim, tá? Vos, vos. Repetiram aí para mim? Vos, 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 tá? Você também. Aí, como eu falei para vocês, Argentina e Uruguai. Agora vamos aos exemplos, tá?
Com vos, ao invés de perguntar hablas espanhol, vai ter um acento aí nesse A do verbo hablar. E vai ficar assim, ó. Hablas espanhol, hablas espanhol, hablas espanhol. Não preciso colocar o vos antes. Poderia colocar dizendo vos hablas espanhol, vos hablas espanhol, vos hablas espanhol. Mas, como o pronome nem sempre aparece de maneira explícita, basta dizer oye, hablas espanhol, hablas espanhol. Não é hablas, é hablas. Porque nesse momento nós estamos boceando. O que é boceo? Tá? Quando vocês ouvirem em espanhol dizendo, olha, fulano fala, usa o boceo. Boceo. O boceo nada mais é do que, ao invés de utilizar o tu, a gente vai utilizar o vos. E a conjugação verbal no presente, no imperativo, só para o vos. Não vou entrar nelas hoje não, tá, gente? Aí, lá no aplicativo da Inova, você pode entrar lá que tem essas aulas detalhadíssimas para vocês. Muitas aulas. Outra pergunta aqui. Quando se fosse para tu, seria tienes hermanos. Utilizando vosotros, será tienes hermanos, tá? E utilizando o pronome oblíquo, eu vou perguntar assim, ó. Como te llamas? Como te llamas? Até me corrijo, tá? Em Buenos Aires, o LL, eles vão dizer mais com som chegado ao X. Então, como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem agora é que o tu, usado na Espanha e na maioria dos países da América, que é um tratamento informal, na Argentina e no Uruguai, sobretudo, tá? Ele não vai aparecer, o tu não aparece, vai aparecer o vos e uma conjugação verbal específica para o vos. Dale, tranquilo? A ver. Hola Fabiana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, tenemos ahí también Miriam Correa. Dale, Duda Cruz. Dale. Tranquilo. Sigamos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre usted. Ya sabemos cómo utilizar el tú, que significa en portugués você, y usted es un tratamiento formal. Cuando queremos decir en portugués señor y señora, en español utilizaremos usted. Tá? Esse D no final mudo. Você não vai dizer usted. Não faz isso não, é feio, tá? Usted. Tá? Então, sempre que a gente diz usted, a gente está tratando alguém com formalidade. É a tradução para o senhor e para a senhora, tá? O senhor está bem, a senhora está bem. Eu vou dizer em espanhol, usted, né? Usted está bien, ou está bien usted. Está bien usted? Dale? Lembrando que esse usted, como tratamento formal, né? No lugar significando senhor e senhora, aí é uso geral, viu, gente? Vai ser utilizado em Buenos Aires, no Uruguai, na Espanha, em toda a América Latina. Sempre que nós queremos tratar alguém com mais formalidade, nós vamos dizer usted. Tá claro? Tu é você, vos é você na Argentina e no Uruguai, e usted, Espanha, Argentina, Uruguai, onde quer que seja, significa senhor e senhora. ¿Vale? Veamos algunos ejemplos aqui. A ver. Usando as mesmas frases que eu utilizei antes, tá? Eu tenho aqui, habla usted español, habla usted español. Perceberam que aqui, tá? Depois do habla, eu coloquei apenas a letra UD e um ponto. Então, UD e ponto é a abreviatura de usted, tá? Abreviei aí até porque não daria para escrever muito aqui, tá bom? Então, habla usted español, habla usted español. Perceba que quando foi com tu, eu disse assim, ó, hablas español com a letra S. A diferença no presente entre o tu e o usted é que o tu você vai deixar com a letra S, o verbo
tá? E usted você retira a letra S, sacaram? Tá? Então, habla usted espanhol. Como se trata de né? Como é um tratamento formal, aí eu posso deixar específico, deixar explícito o pronome usted, porque é um tratamento mais formal, com mais reverência, tá bom? Então aí a gente coloca o pronome usted. Não só por isso, eu coloco também o pronome usted aí, porque habla, essa forma do verbo, é a terceira pessoa do singular. Então, habla serve para ella, ele e usted. Então, eu tenho 3 pronomes que vão usar o mesmo verbo. Por conta disso, para que não haja confusão, eu especifico, deixo explícito o pronome, tá? Nesse caso específico do usted, além disso, é porque nós estamos falando de algo que é muito formal. Então a gente deixa o pronome explícito aí, ok? Se tiene alguna pregunta, envíamela. Una agüita. Próximo ejemplo. ¿Tiene usted hermanos? ¿Tiene usted hermanos? ¿Tiene usted hermanos? Tá? Eu disse lá antes, tienes hermanos? Tienes hermanos? Com a letra S, tá? Com a letra S. Nesse exato momento, eu estou dizendo aqui sem a letra S porque é usted, tá? Já disse, mas vou repetir, só para você guardar na sua mente, ó. No presente do indicativo, para você diferenciar o verbo de tu e de usted, é só lembrar, tu tem o S no final e usted não tem. Acabou. E você tem que falar assim, tá? Tirando esse S. Faz toda a diferença em espanhol. O que não faz diferença em português, faz toda a diferença em espanhol. Próximo exemplo. Como se llama usted? Como se llama usted? Quando nós usamos o tu, nós dissemos assim. Como te llamas? Como te llamas? Agora, como se trata, né, de um tratamento formal e nós estamos utilizando verbos e complementos em terceira pessoa, então vai ser como se llama usted? Como se llama usted? Vale? Tranquilo? Agora, veja só. Tem alguma perguntinha aí? A aula de hoje, né, é uma aula bônus, é uma aula master, é uma aula curtinha para vocês. A gente já está quase na metade dela, tá? São dicas específicas, agora, altamente interessantes, porque faz toda a diferença na hora de falar espanhol, tá? E falando em espanhol, tenho que lembrar aí para vocês do nosso aplicativo, né? Vai lá na sua loja de aplicativo, tanto para iPhone como para Android, e baixa lá o aplicativo da Inova Idiomas, tá certo? Lembrando a vocês que as 14 aulas primeiras de espanhol, elas estão abertas, são gratuitas para vocês. Você se cadastra lá e aí você já pode assistir as 14 aulas já como tira-gosto, assim, um aperitivozinho, se você gostar. Aí você vai de cabeça no curso de espanhol e você vai adorar, você vai gostar. Porque no nosso aplicativo não é um robozinho que está te ensinando, né? Não é um joguinho apenas. Você tem um professor humano te ensinando, que é o professor que está aqui hoje ao vivo com você, tá? Se tiver pergunta, manda aí em tempo real a pergunta que a gente tira a dúvida agora para vocês, tá bom? Então, vem comigo. Nós acabamos de falar sobre tu, vos e usted. Vamos lembrar? Tu e vos se refere exatamente a você, ok? Você. Tu, tanto para a Espanha quanto para a América. E o vos, majoritariamente para Argentina e Uruguai e outras regiões de outros países também, tá certo? Já o usted, em qualquer país, na maioria dos países, posso dizer assim, né? Porque língua, gente, sobretudo a língua espanhola, que é falada em 20 países, a gente nunca pode dizer que é sempre assim, não é? Porque vão ter lá variações. Então, majoritariamente, usted, em 98%, 99% dos casos, significa senhor e senhora. Ok? Tranquilo?
Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos vosotros. Aí vocês vão ter bastante atenção a vosotros, porque vosotros significa vocês, tá? É um tratamento informal, porém só é usado na Espanha. Aqui na América nós não usamos vosotros para nada. É como nós brasileiros que não falamos a segunda pessoa do plural, vós, né? A gente não fala vós, a gente fala vocês. Então, vosotros é a segunda pessoa do plural, usado apenas na Espanha, beleza? E significa vocês, tá? Estou chamando a atenção que significa vocês, porque em português, quando a gente usa o vós, é mais em, sei lá, orações, na Bíblia, em livros religiosos que aparece aí o vós, a gente tem a ideia então que esse vós aí é uma coisa muito formal. Só que em língua espanhola, vosotros não tem formalidade. Vosotros na Espanha é a tradução para o nosso vocês. Ok? Beleza? Vamos lá. Exemplos. Então, se eu quero perguntar assim, vocês falam espanhol? Vocês falam espanhol? Eu vou dizer assim, habláis espanhol? Habláis espanhol? Habláis espanhol? Tá? Preciso, Jeff, colocar o vosotros antes? Não. Porque quando eu digo habláis, ais, só pode ser vosotros. Se fosse tu, seria hablas. Vosotros habláis. Então, a conjugação do verbo, ela me diz exatamente quem é a pessoa. Por isso, em espanhol, não é comum aparecer o pronome de modo explícito. Habláis, ok? Outro exemplo temos aí. Tenéis hermanos, tenéis hermanos, tenéis hermanos. Tá? Vocês têm irmãos. E eu também posso perguntar assim, como os chamais? Como os chamais? Como os chamais? Tá? Se fosse em tu, seria como te llamas? Oye, como te llamas? Como te llamas? Mas utilizando vosotros, ou seja, como vocês se chamam? Em espanhol, na Espanha, eu vou dizer, oye, como os chamais? Como os chamais? Como os chamais? Ok? Então, vosotros significa vocês. Tratamento informal na Espanha. Apenas na Espanha. Beleza? Agora, eu também tenho aqui, se vosotros é um tratamento informal, né? Significa vocês na Espanha. Como é que eu digo vocês aqui na América, tá? Vocês aqui na América Latina, a gente vai utilizar o ustedes. Ustedes. Aqui na América Latina, ustedes vai servir para vocês e também para os senhores ou as senhoras. Tudo isso vai depender do contexto, tá? Tudo vai depender do contexto. Então, aqui na América, não utilizamos vosotros e vamos utilizar ustedes para vocês, para os senhores e para as senhoras, plural. Então, nesse momento aqui, nós estamos vendo aqui informalmente, tratamento informal na América, tá? Então, exemplo, ¿hablan español ustedes? ¿Hablan español ustedes? Ou, ¿hablan ustedes español? Hablan, hablan. ¿Hablan español? ¿Hablan español ustedes? E aí, eu deixo uma dica até de pronúncia para vocês. Olha, quando eu digo hablan, que terminou com a letra N, em português, a nossa tendência é nasalizar essa letra N, né? Dizer hablan, tá? Ou hablan, não. Em espanhol, nós vamos pronunciar a letra N, tá bom? Ó, hablan, hablan. Como a próxima palavra começa com a letra O, eu uno a letra N, desculpa, começa com a letra E, não é isso? Começa com a vogal. Eu uno a letra N, a letra E, né? Do espanhol, a letra E. Então, eu vou dizer assim, ¿hablan español ustedes? Olha, que bacana. ¿Hablan español ustedes? ¿Hablan español ustedes? ¿Hablan español ustedes? ¿Hablan español ustedes? Repetem comigo em casa. ¿Hablan español ustedes? ¿Hablan español ustedes? Ok?
vocês falam espanhol? Vocês falam espanhol, tá? Ou então eu posso dizer também, tienen ustedes hermanos? Tienen ustedes hermanos? Tienen ustedes hermanos? Ou, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman ustedes? Ok? Lembre bem também, para o seu espanhol estar cada vez melhor, vocês vão pegar sempre a palavra anterior terminou com uma consoante e a próxima começa com uma vogal, você junta a consoante na vogal. Mais para frente, nós vamos fazer uma aula só disso, só para a gente treinar esse tipo de pronúncia, tá? Vamos fazer uma aula ao vivo disso aqui. Então, hablan español ustedes, tienen ustedes hermanos, e como se llaman, tá? Lembrando então, olha o que eu falei, vosotros significa vocês na Espanha, tá? Aqui na América, para dizer vocês, eu digo ustedes, ok? Só que ustedes também significa senhoras e senhores, beleza? Na Espanha, ustedes é só para tratamento formal, ustedes. Porque o vocês, né, a gente já viu que é vosotros, tá? Então, ustedes como tratamento formal vai ser tanto para Espanha como também para América, tá bom? Vale para todos os dois continentes, tá? Espanha e todos os países aqui na América que falam espanhol também, ustedes vai significar também senhor e senhora. Ok? Tranquilo? Dale. Sigamos. Agora, algumas frases que nós já vimos, né? ¿Hablan español ustedes? ¿Hablan español ustedes? ¿O tienen ustedes hermanos? ¿Cómo se llaman ustedes? Então, aqui na América, se aparece ustedes no plural, o contexto vai me dizer se é um tratamento formal, né? Com gente, com pessoas que nós não temos tanta intimidade, ou se é um tratamento informal. O contexto vai reger isso. Na Espanha, se eu digo hablan ustedes español ou hablan español ustedes, na Espanha eu já sei que se trata de algo formal, é uma fala mais formal. Então, na América, formal ou informal, o contexto vai nos dizer, e na Espanha apenas formal, tá bom? Então, a gente está chegando ao finalzinho dessa aula, 40 minutinhos de aula aí, né? Quase uma hora aula, na verdade. Uma hora aula técnica, né, gente? Que é entre 40 e 50 minutos. Se vocês tiverem perguntas, já mandem agora aí, por conta do lapso temporal que nós temos aqui entre o OBS Studio e entre o Instagram, tá? Olha, então, vamos só fazer aqui uma revisão. Vamos lembrar. Tu é o tratamento informal, é o nosso você, tá? Vale para Espanha e vale para América. Aí a gente viu também que na Argentina e no Uruguai, né, e algumas regiões de outros países, mas sobretudo nesses dois que estão mais perto da gente, eles vão usar o vos para falar você, tá? Vos, ok? Vimos também que o plural, tá bom? O plural de tu, aqui esse primeiro aqui, ó, plural de tu na América será ustedes. Tu, ustedes, ou seja, você e vocês, você e vocês. E vos, tá? Que é na Argentina e Uruguai, o plural vai ser também ustedes, ok? E na Espanha, para dizer você, nós vamos dizer tu, e para dizer vocês, nós vamos dizer vosotros, tá certo? E nós temos também aqui agora a palavra usted. Usted significa o senhor, a senhora, é um tratamento formal, aí vale para a Espanha, vale para a América, tá? Vale para todos os lugares. E o plural de usted vai ser ustedes. Então,
Usted, senhor, senhora. Ustedes, senhores e senhoras, tá? Perguntaram aqui para mim, quando eu posso usar senhor? Quando eu posso usar senhor? Senhor vai ser usado da mesma forma que nós usamos aqui no Brasil, tá? Por exemplo, eu quero dizer assim para alguém, aqui eu digo assim em português, né? Seu Antônio, por favor, vem aqui, seu Antônio, né? Então em espanhol eu vou dizer senhor, tá? Senhor, e vou dizer o sobrenome dessa pessoa. Vamos supor aqui, Cruzeta, tá? Cruzeta, senhor Cruzeta, senhor Cruzeta. Em espanhol a gente não fala senhor e o nome da pessoa, senhor Victor, não, será senhor Cruzeta, tá? Eu não abordei aqui na aula de hoje por conta do tempo, mas informalmente a gente pode, como no Brasil a gente chama de, por exemplo, Dona Maria, seu João, em espanhol, por exemplo, eu posso dizer Don, por exemplo, Don Ramon, que é o seu Madruga, né? Don Ramon. E aí nas vizinhanças, né, nos bairros, nas ruas assim onde a gente mora, é comum também que chame de Don e o nome da pessoa, tá? Agora, o senhor a gente vai utilizar como pronome de tratamento. Usted é pronome pessoal, tá? Pronome pessoal é usted, tá? Já senhor vai aparecer como pronome de tratamento. Senhor Cruzeta, senhora Cruzeta, poderia, por obsequio, passar adelante, ¿vale? Senhora Cruzeta, senhor Cruzeta. É nesse contexto que nós vamos falar. Se você vai falar com, sei lá, sua mãe, e se por acaso com a sua mãe você chama ela de senhora, então em espanhol, ao invés de você falar com ela, mãe, a senhora vai fazer tal coisa, não, em espanhol você vai dizer assim, mamá, usted va a hacer tal cosa, mamá, usted va a hacer tal cosa, ok? Então você vai dizer, mamá, la senhora, isso não existe. Se você disser para ela, mamá, la senhora va a hacer tal cosa, mamá, la senhora va a hacer, ela vai entender, né? Quem está ouvindo vai entender que você está perguntando para sua mãe sobre uma outra senhora, tá? Então, mamá, usted, ok? Beleza? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Um outro detalhe importante é que na geração mais contemporânea, mais atual na Espanha, não é muito comum mais chamar a mãe, o pai, o avô de usted, tá? Porque a Espanha é diferente da América. Então eles não consideram os parentes de casa, a mãe, o pai, não chamam de usted, porque fica muita cerimônia. Usted é formal demais, tá bom? Então eles vão chamar a mãe, o pai e o avô de tu. O que significa chamar de tu? Usar os verbos para falar com eles em segunda pessoa, tá? Oye, mamá, ¿vas a dormir ahora? ¿Vas a dormir ahora? ¿Vas a dormir ahora? Tá ok? Já aqui na América, em alguns países, por exemplo, eu morei no Peru, então aqui na América eles mantêm ainda essa reverência aos pais, e aí eles chamam-se os pais de usted, tá ok? Beleza? Espero que tenha ficado claro aí pra gente, tá? Então, só para fechar aqui, para eu retomar o pensamento, lembrando, tu significa você, o plural de tu vai ser ustedes, vocês. Vos, Uruguai e Argentina, significa você, e o plural de vos vai ser ustedes, também tratamento informal, tá? Na Espanha, tu significa você, e o plural de tu na Espanha vai ser vosotros, vosotros. Vosotros não é formal, vosotros é informal, tá? Usted, América, Espanha, Argentina, Uruguai, não importa. Usted é tratamento formal, o senhor, a senhora. E o plural de senhor e de senhora vai ser ustedes, ustedes, ok? Maravilha? Tranquilo? Bueno, gente linda de mi corazón. Tuvimos ahí una clase un tanto, ¿no?,
buena, ¿sí? Estamos ahí casi 50 minutos de clase, claro, y ahí espero que hayan aprendido algo. La idea de esta clase era justo para que aprendieran hoy a diferenciar tú de usted e já não vamos equivocar-nos. Lembrando uma coisa importante para vocês, muita gente quando fala espanhol que quer falar você, olha, acabei de receber uma visita aqui agora, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o tamanho da visita. Oh Deus do céu, olha o tamanho da visita aqui, ó. O que foi? Quer aparecer na live? Aqui é mi gatito, dale, mi gato. Mi gato, oye, mi gato. Es mi cachorro, es un cachorro de gato. Cachorro de gato. Cachorro significa filhote em espanhol. Dale? Mira, que lindo. Que lindo, muy lindo, ¿no? Dale, muchas gracias. Es. Disculpa. Entonces, muita gente dice usted quando quer dizer você, tá bom? Então, não esqueça disso. Você vai dizer você, digam tu, certo? E usted significa senhor, senhora. Uma vez na sala de aula, um aluno me perguntou assim: ah, professor, mas no dicionário, quando eu procuro usted e vou ver a tradução, está lá como você e você está como usted. Aí eu explico para vocês, gente, o dicionário realmente precisa ser revisitado. Por quê? Quando eles traduzem usted por você, eles estão pensando ainda, não é? Num passado histórico, quando você ainda era vossa mercê, tá? Vossa Mercedes, né? Isso que dizia, nem lembro mais. Que passou a ser vós mercê. Então você, quando começou a existir, ele não começou como tratamento de uso familiar, como tu, ela, né? Tu, ele, ela. Então, você apareceu como um pronome de tratamento. Então, o dicionário ainda mantém usted como se fosse você. Mas há um equívoco nisso daí. Porque no Brasil, hoje, você não só foi mudando de forma, como ele mudou de ranking gramatical. Ele saiu de um pronome de tratamento formal, como ele era originalmente, tá? Vossa Mercedes, né? Era algo assim, nem lembro direito. E passou a ser você. Quando passou a ser você, a gente começou a usar informalmente, tá bom? Então, essa informação de alguns dicionários de ainda traduzirem usted como você, não é muito boa não. Não é a vida prática, não é a língua real do dia a dia, tá bom? Bueno, César, bem-vindo. Pena que você chegou agora, nós estamos terminando, começamos às 8 horas aí, 50 minutinhos de aula. Agradeço a vocês muitíssimo pela atenção e semana que vem nós nos encontramos aqui. ¿Vale? Les agradezco muchísimo la atención y la próxima semana estaremos una vez más aquí estudiando lengua española. Entonces, hasta pronto, gente.